Vamos lá na exposição proposta, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Vamos hoje do 1 ao 10. Eu vou chegar mais devagar, depois a gente avança. Então hoje será capítulo 3, do verso 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Toda a igreja, repita comigo: olha para nós. Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em outra tradução pode estar: levanta-te. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Repitam comigo, irmãos: andando e louvando a Deus. Andando e louvando a Deus. E reconheceu como o mesmo que se assentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Senhor meu Deus, aqui estamos mais uma vez em oração, falando contigo. Ó Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco à luz da tua palavra, pois cremos, ó Deus, que todo o culto desta noite foi prestado a ti. Agora só tem uma coisa no culto que é para nós, que é a tua santa, viva, eficaz, infalível e poderosa palavra. Que ela encontre um lugar no coração do teu povo, assim como encontrou no meu. Renova-nos à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de intitular essa mensagem com um tema bem nítido no próprio texto. O tema dessa mensagem é meio que uma pergunta. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, é: o que você tem a oferecer? Pense nessa pergunta: o que você tem a oferecer? Jesus contou também uma parábola de um homem que ficou muito preocupado com tantas coisas. E Jesus disse: coitado, mal sabe ele que hoje um homem enriqueceu e ele começou a crescer. E então ele fez um celeiro gigante e ele fez um outro armazém, porque ele visava o crescimento. E Jesus mostrou que ele estava preocupado com alguma coisa. Ele parecia que tinha muita coisa, mas na verdade ele não tinha nada. Porque quem não tem Jesus na vida não tem nada, irmãos. E então Jesus vai dizer: coitado, mal sabe ele que hoje à noite lhe pedirão a sua alma. E o que ele lhe dará em troca? Hoje a vida dele será ceifada. Ele está com um grande projeto, mas hoje ainda a vida dele será ceifada. E o que ele dará em troca? E o próprio Jesus responde: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus quis dizer de não obter, de não ter
a salvação. A alma está perdida. Então, pensando nesse texto e no fato ocorrido aqui logo nos dias, no evento de Pentecostes, logo naquela semana do avivamento, naqueles dias onde os homens, os apóstolos estavam experimentando o mover de Deus, o novo de Deus. Eu falando hoje com o diácono da PIB de Palmares, o Luiz Alexandre, o qual nos chamamos de Atalaia, o diácono abençoado que tem em Palmares. Ele me ligou hoje, ficamos aí um bom tempo no telefone, e eu disse para ele que estávamos na exposição de Atos, e ele falando, oh glória, e eu repeti algo para ele, e ele vibrou, quando eu disse, olha irmão, o que eu digo para os irmãos aqui, eu vou dizer para você, o Espírito Santo é batista. Eu falei para ele, eu estou ensinando algo novo aqui para ele, o Espírito Santo é batista, porque quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito, amém irmãos? Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Se ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, glorifique a Deus que você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo na tua vida. Só que o derramamento, o mover, o dia de Pentecostes, a inauguração da ação contínua do Espírito Santo na terra, que foi inaugurada assim no dia de Pentecostes, veio para dar intrepidez aos homens, ousadia, coragem, convicção, iluminação, entendimento do poder, do dínamos que a palavra de Deus proporciona, que a palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus nos garante, irmãos, e precisamos saber disso. Isso é independente do ministério, ou do cargo que você ocupa, ou da função ministerial que você tem. Irmãos, a palavra de Deus é autoritária e autoritativa. Ela é autoridade. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é vida, amém, irmãos? A palavra de Deus cura o enfermo, põe o aleijado de pé. A palavra de Deus ressuscita mortos. É a mesma palavra, a mesma que tem na minha e na sua mão. E ninguém tem um pouco mais de autoridade na palavra do que outro. Um pastor, um presbítero, um diácono, um missionário não tem mais autoridade na palavra de Deus do que um irmão que nunca fez missões, do que um irmão que não é diácono, que não é pastor. A autoridade nunca está no homem, a autoridade sempre está em Deus, na palavra de Deus. E quem confere essa autoridade é a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus, o Verbo de Deus encarnado, que habitou entre nós, cheio de graça e majestade. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho algo para te dizer, que talvez funcione como no dia de Pentecostes, que deixou Pedro e João e os apóstolos todos ousados, falando com intrepidez. Você tem o poder de Deus na tua vida, você tem o poder de Deus na tua mão, basta você abrir, ler e aplicar na sua vida, e você já vai estar cheio do poder de Deus. A Bíblia nos confere esta autoridade, este poder, esta palavra, amém, irmãos? Vocês nunca me viram e nunca me verão reivindicando a autoridade pastoral. A autoridade do pastor, a autoridade do homem está com a Bíblia aberta, falando da mesma, explanando a palavra do Senhor. Aí ele é autoridade, porque ele está falando em nome do Senhor. E o que acontece é isso. Por isso, irmãos, que o tema dessa mensagem expositiva é o que você tem a oferecer. Às vezes nós não temos nada a oferecer com o poder, com tudo nas mãos. Então, eu gostaria que você pensasse comigo no que você tem a oferecer. Se te pedisse a tua alma hoje, se você fosse essa pessoa da parábola, ou da alegoria que Jesus contou, do homem que hoje à noite lhe pediria a sua alma, e o que ele daria em troca, faz de conta que esse alguém era você, ainda que não fosse juntando riquezas, ainda que você esteja ocupado com outras coisas, ainda que você esteja empenhado em outro projeto, que não seja financeiro ou tão ambicioso assim, mas que de fato tira o teu tempo, mas que de fato rouba a tua energia, mas que de fato te ocupa mais do que a própria presença de Deus. Então vamos fazer aqui, ou brincar de faz de conta. Se fosse com você hoje, o que você daria em troca? Sabemos que salvação não são pelas obras. A salvação é de graça, é pela graça.
Mas nós somos chamados para as boas obras, irmãos. Nós somos chamados para as boas obras. As obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras. Os salvos devem desenvolver a sua salvação. E o desenvolver essa salvação é praticando as boas obras. Efésios 2:10 vai dizer que nós somos chamados para as boas obras, não fomos chamados pelas obras. No 8 diz que fomos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E no 10, no próprio capítulo 2 de Efésios, vai dizer que fomos chamados para as boas obras. Então, nem todos que praticam boas obras serão salvos. Mas é impossível que um salvo não pratique boas obras. Senão ele é uma figueira estéril, que não tem frutos. E é cortado e lançado no fogo. Por isso que é interessante pensar junto com a igreja nesta noite o que você tem a oferecer. O que eu tenho a oferecer. O que nós temos a oferecer. Somos muito exigentes, irmãos. Somos exigentes com o nosso cônjuge, porque queremos moldá-lo do jeito que nós queríamos que ele ou ela fosse. Somos exigentes com os nossos filhos, porque queremos eles na rédea. Somos exigentes e caprichosos com as nossas coisas e sentimos às vezes a alegria de não, eu sou perfeccionista, eu sou exigente. Somos exigentes na casa do Senhor, onde muitas vezes, irmãos, acontece o que acontecia aqui no tempo da Formosa. A igreja funciona como um mercado, um mercadão. Ainda que o púlpito não seja um balcão, pelo menos o dessa igreja não é um balcão de supermercado, às vezes nos comportamos como clientes, exigentes. E aí eu trabalhei no armazém do Tavinho, lá na Bahia, Armazém Araújo. Quando eu for lá, eu vou tirar uma foto na frente e vou mandar para vocês. Tem aquela balancinha fiel assim, ó, que ainda vendia a mortadela, vendia fumo, vendia não sei o que, enrolava naquele, ficava um cordãozinho dentro de um baldinho de metal, um bolo de barbante, com a cordinha você puxa, amarra aqui, quebra e fica aqui a ponta, você. E aí um Tavinho dizia para mim, às vezes o cliente estava errado, mas ele não queria perder o cliente. E aí ele brigava comigo na frente do cliente, eu estando certo. Ô Divan, não era para você, ele não pediu isso aqui? Ele não pediu a sapinga, não, ele pediu a rabo de galo, ele pediu a de cá. Eu dizia, Tavinho, não, ele pediu a caminha da roça. Não, eu pedi a outra, ficava aquela confusão. Aí depois ele dizia para mim assim, o cliente sempre tem razão. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ele precisa voltar. Porque ele precisa voltar. Porque ele precisa voltar, então ele tem que ter sempre razão. E irmãos, eu usei esse exemplo, essa ilustração que eu vivi de propósito, para a aplicação, eu não vou falar igreja não, dos cristãos odiernos, dos cristãos dos nossos dias. Se comportam como clientes. Eles, em vez de vir muitos, ou muitas vezes, você tem que ter esse cuidado, porque senão você vai ser só um exigente, que só tem a cobrar e não tem nada para oferecer. Tem gente assim, irmãos, e eu digo isso de modo geral, falar igual a Hernandes Dias Lopes, na Igreja Evangélica Brasileira. Ele tem o que cobrar, ela tem o que cobrar, ela tem a insatisfação do cliente. Se você for eu nem arrisco perguntar se está satisfeito ou não, que a lista de insatisfação é grande. Mas quando você pergunta, tá, e o que você tem a oferecer? Nada, eu só quero receber, eu só quero ter, eu só quero ver acontecer. E foi o que aconteceu com esse aleijado no tempo de Formosa, irmãos. Esse homem, olha o texto comigo, aleijado de nascença. Esse homem estava lá desde criança, há muitos anos, nesse templo, mendigando.
E provavelmente religiosos de 20, 30 anos de igreja passavam por ele todo dia. E quiçá se sentia até bem jogar moedinha para ele. Tudo bem, o texto não me diz que ele não recebia esmola. Me parece, na verdade, que ele era um ponto lucrativo, porque ele estava ali todo dia para receber moedas. Então eu não quero entrar no mérito de se dava moeda para ele ou não, porque não é isso a ênfase do autor. Mas a ênfase é que muitos passavam por ele todo dia, mas só tinha moeda para oferecer. Cuidado, igreja, cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não se torne um cliente na casa do Senhor. Você não é cliente. Aqui não tem demanda e oferta. Aqui não tem. Aqui tem palavra de Deus. Gostou, amém. Não gostou, anda dando glória a Deus. Gostou, amém. Não gostou, testifica, pede prova a Deus, faz igual Gideão. Deus, foi tu mesmo que falou aquilo comigo. Aquela palavra foi o Senhor mesmo. E tu vai ver se de alguma forma, nem que um gato caia com 4 pés com a cabeça para te confirmar. Tu vê, faz o teste para ver se não acontece alguma coisa para te confirmar, se sim ou se não. Mas devemos ter todo o cuidado, irmãos. Devemos ter o cuidado, o discernimento espiritual. Devemos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. E ao vir na casa do Senhor, que a forma de culto é doar. O significado de culto é morrer, é se entregar. Cultuar é se doar. Não vir cobrar. Não vir ver o que funciona e o que não funciona. Você não foi chamado para isso não, irmão. Você foi chamado para se entregar, para se doar. Porque senão entraremos e sairemos e um aleijado espiritual nunca levanta. Porque às vezes falta em nós o que oferecer. Muitas vezes falta em nós o que oferecer para resolver o que está faltando. Eu já falei isso, um exemplo, eu já falei isso e pelo menos um pastor amigo meu gostou e usou. A gente reclama do que falta porque a gente não trouxe, porque se a gente trouxesse não estaria faltando, né, irmã Geraldo? A gente tem mania de reclamar do que está faltando, mas está faltando porque tu não trouxe. Se tu trouxesse, eu duvido, está faltando isso. A igreja não tem cloro, a igreja não tem isso, a igreja não tem luz, a igreja... Traz para tu ver que eu quero ver faltar. A igreja não tem dinheiro. Traz a tua oferta que eu quero ver faltar. A igreja não tem isso. Misericórdia, a igreja agora não tem mais isso, a igreja agora não tem mais aquilo, a igreja agora não faz mais isso nem mais aquilo. Claro, você parou de trazer, ou você um dia trouxe e não traz mais. Um dia você fez e não está fazendo mais. Mas os que trazem, os que fazem e os que oferecem, nada sente falta, porque o Senhor supre todas as suas necessidades. Amém, igreja? Eu vou repetir: os que trazem, os que fazem, não lhe falta nada, porque o Senhor supre todas as suas necessidades. Olha comigo para o texto. Pedro e João subiram ao templo na hora da oração nona. Aconteceu com um homem aleijado de nascença, como eu frisei com vocês, de nascença, já estava ali, olha, ele já nasceu assim. Ele estava sendo carregado para a porta do templo Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. E aí, meus irmãos, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, experimentaram o avivamento genuíno do Espírito Santo, experimentaram, tiveram uma experiência pessoal, individual com o Espírito Santo de Deus. Esses homens estão cheios do poder de Deus. E talvez, principalmente
pela deficiência desse homem ser de nascença, aí que realmente não se importaram tanto. E aí aquela velha frase, sempre foi assim, não tem jeito não. Irmãos, aquela situação que você pensa que não tem jeito não, que sempre foi assim. Ah, mas sempre foi assim, não tem jeito não. Irmão, se você tiver o que oferecer, irmã, se você tiver o que oferecer, e isso for Jesus, o Nazareno, eu duvido que não resolva. Eu duvido que não resolva. Você já viu algum médico dizer que uma doença de nascença tem cura? Tem tratamento. Não é, irmã Rogéria? Irmã Rogéria sabe disso. Mas Jesus veio num problema de nascença, toca, libera uma palavra e resolve. Imagina, irmãos, então, a própria formação óssea desse homem, aleijado desde nascença. Precisava que alguém todos os dias o colocasse ali. E com uma palavra, olha para mim, e com uma palavra, ele fixando os olhos em Pedro e João, aquele homem então volta, aquele homem fica de pé, aquele homem dá saltos. Lucas faz questão de dizer que ele saltou firme nos seus pés, ele deu meio que um salto mortal, pisou com força, e todo mundo ficou admirado porque ele era o aleijado de nascença. Não foi um acidente. Olha para mim, olha comigo o verso 3. Quando ele viu Pedro e João, o aleijado viu Pedro e João, que iam entrando no templo, ele pediu o pão de cada dia. Ele pediu mesmo. Ele não pediu me cura, ora por mim. A iniciativa e a sensibilidade de perceber que aquele homem precisava além da moeda. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu vou tirar o óculos para ficar mais fácil você olhar em meus olhos. Sensibilidade, discernimento, só tem quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Se não tiver, acha tudo natural, acha tudo normal, acha tudo corriqueiro. Mas Pedro e João estavam em outra vibe, estavam em outra atmosfera. Eles estavam cheios. E aquele homem, quando olha, ele pede de todo dia, ele nem pediu a mais. Ele não pediu nenhum milagre. Ele nem perguntou, tem como vocês colocarem meu nome lá na oração? Não, ele pediu esmola, como pediu a qualquer outro que entrou. A questão, irmãos, não é o que o mundo nos pede. A questão não é o que a necessidade nos mostra. A questão não é o que estão te pedindo ou me pedindo. A questão maior é o que eu tenho a oferecer. É além. E há um alerta aqui, há uma luz vermelha aqui. Se você se preocupar mais no que você precisa, e se você vive uma vida cumprindo-se o que diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, cuidado para você não cair naquela estatística. Cuidado! Nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Eu devo ter esse cuidado diário. A vigilância é algo diário. Não tem ninguém que vigiou tanto que já está vigiado, que não precisa vigiar mais. Não existe ninguém, irmãos, que já está tão santo, tão cheio de Bíblia, ou ele está num nível de intimidade tão elevado, que ele não precisa vigiar, que ele não precisa estar
atento. O próprio Jesus ensinou: vigiai e orai, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Falamos da tentação de Jesus e vemos ali no texto 3 perguntas de Satanás para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, pula, lança-te daqui para baixo, porque os seus anjos deram ordem ao teu respeito. Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele diz: olha, está vendo tudo isso? Eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz: somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Para trás de mim, Satanás. E Lucas diz, no Evangelho de Lucas: e Satanás o deixou por algum tempo. Quer dizer, ele deu um tempo, mas ia voltar. E mais interessante ainda na tentação de Jesus é que essas 3 perguntas, eu falando aqui, não levou nem 3 minutos. Mas essa tentação de Jesus no deserto duraram 40 dias e 40 noites. Feras o atormentando, está escrito lá em Marcos. Feras o amedrontando, ele num deserto sozinho. E essas 3 perguntinhas duraram 40 dias e 40 noites. E depois da tentação, Jesus estava tão esgotado, mas tão esgotado fisicamente, que imediatamente os anjos vieram nos servir, dá logo de comer a ele. Alimenta Jesus agora é um banquete, para ele revigorar suas forças. Imagina nós, irmãos. Imagina eu e você. Devemos vigiar, devemos estar atentos todos os dias, fazendo, na logística chamamos de checklist. O checklist é você checar a lista, ver direitinho, bater ponto por ponto. Então, de vez em quando, nós precisamos fazer essa autoanálise. Porque na vida é assim, irmãos. Tem dia que a gente tem tudo a oferecer. Tem dias também que não temos nada a oferecer. Tem dia que estamos no melhor momento e numa questão de segundos, um acontecimento simples muda todo o curso da história. E não está no nosso controle isso. Então devemos estar sempre nos perguntando. A questão não é, Emerson, o que vão me pedir. A questão é o que eu tenho a oferecer. A questão não é o que a irmã tal ou irmão tal está precisando. O pastor está precisando. Quem quer que seja um necessitado está precisando. O que eu tenho para oferecer a ele ou a ela, a quem for, tem que ser além das suas necessidades físicas. Porque ele come hoje e amanhã ele está com fome. Nós vamos no supermercado, fazemos uma compra que quando vê, foi todo o dinheiro da carteira. Daqui a pouco acabou tudo. Zerou de novo. Porque a gente tem que comer. A despensa no início do mês fica parecendo aquela bomboniere, né? Toda bonita assim. A gente olha e, obrigado, Senhor. No final do mês vai ficando igual a lojinha do seu Zé, né? Igual aquelas frasqueirinhas de doce com pirulito, com chiclete. Fica uma visão feia, parecendo que está falindo a vendinha do seu Zé. Aí no início do mês ele comprava de novo, enchia de pirulito, pipoca, pendurava tudo. Vai chegando no final do mês, a vendinha do seu Zé vai ficando feinho. A nossa vida espiritual, irmãos, devemos estar sempre nos enchendo do próprio Senhor Jesus. Como, pastor? O Senhor está dizendo que temos, mas como fazer? Orando em todo o tempo, meditando na sua palavra. São tudo coisas que você pode até fazer enquanto está fazendo outra coisa. Orar, você pode orar até no metrô, no trem, no ônibus, lavando louça, arrumando a casa. Meditar, orar,
Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é pensar na lei do Senhor, nas coisas do Senhor. Porque quem não tem tempo para Deus, virá ouvir dele naquele grande dia. Eu não tenho tempo para você. Você nunca teve tempo para mim. A questão toda é, e eu vou enfatizar na espinha dorsal desse texto. Ele pediu esmola. Ele pediu o que pediu para outros. Outra coisa que eu gostaria de observar com vocês, irmãos. Ele pediu o que pediu para todo mundo. Só que Pedro e João não era todo mundo. Eles não eram melhor do que ninguém, mas eram diferentes dos iguais. A questão não é você ser um irmão melhor do que o outro, mas você precisa ser diferente dos iguais. E ser diferente não é ser melhor, é ter outro foco. Ser diferente é focar em outras coisas. Ser diferente é ter outras preocupações. Isso é ser diferente. Olha o quadro comigo, fixando os olhos nele. Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Interessante, né, irmãos? Olha para nós. Quem manda muito você olhar para Jesus, e é o autor e consumador da nossa fé. Mas muitos usam esse termo, olha para Jesus, para você tirar os olhos dele, do que ele faz, do que realmente ele não é. Mas Pedro e João não, olha para nós. Olha aqui para mim, olha para a gente, olha aqui nos nossos olhos. Sabe por que Pedro falou isso com muita ousadia? Porque ele sabia o que tinha na despensa. Ele era um dispenseiro da graça de Deus. Olha para nós. Ele sabia o que tinha para oferecer para aquele homem. Eles sabiam. Então Pedro que narra, Pedro que diz, Lucas narra, Pedro que diz, Pedro quem fala. Mas ambos, tanto Pedro como João, sabiam o que tinham a oferecer. E você precisa saber o que você tem a oferecer. Olha para nós. O outro diz: não olha para o homem não, olha para Jesus. Mas Paulo diz o seguinte, em várias partes de suas epístolas: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele diz a Timóteo: aplica-te na palavra e na doutrina, para que os outros observem e vejam o teu progresso. Então Paulo estava ensinando a Timóteo a ser exibido? Não. Estava ensinando a Timóteo: aplica-te na doutrina, medita, come a Bíblia, leia a palavra, porque naturalmente, quando olharem para você, verão o teu progresso. Essa história de que Deus sabe. Como é que Deus sabe? Ninguém vê, ninguém sente, ninguém recebe do que tu tem. Deus sabe, eu e Deus sabe. Minha intimidade com Deus, irmãos, o estar cheio de Jesus é tão eletrizante, é tão contagiante, que você não consegue guardar só para você. Precisamos dar um upgrade na nossa perspectiva bíblica, teológica. E você, meu irmão, minha irmã, isso não é coach e autoajuda não, tá? Mas eu vou dizer algo à luz da Bíblia para você. Você é muito mais, ou melhor, você tem muito mais do que eu posso ver. Você tem muito mais a oferecer a mim e a qualquer outro, sabe por quê? A menos que você não tenha o que eu vou dizer agora, Jesus. Mas se você tem convicção que você tem Jesus, você tem muito a oferecer.
à sua igreja, à sua comunidade, ao seu bairro, ao seu vizinho, à sua família, porque você tem Jesus. Irmãos, isso é muito profundo. É tão comum dizer eu tenho Jesus, né? Mas dizer que tem Jesus é dizer que você tem o Filho de Deus, é dizer que você pode oferecê-lo, é dizer que você tem Jesus. Ou não foi isso que Pedro diz? Vamos ver à luz da Bíblia, se isso de repente não é uma doutrina nova. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Já enfatizei isso várias vezes. No verso 5, e ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Esse aleijado aqui é o pecador. Esse aleijado representa a geração decaída. Esse aleijado aqui representa esses carros e motos que estão passando aqui agora, enquanto eu falo com vocês. As pessoas que passam na calçada da igreja. Esse aleijado aqui representa o teu vizinho. Esse aleijado aqui representa aqueles que não têm Jesus e estão olhando para nós e esperando receber alguma coisa. E ele, olha o 5 comigo, ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Irmãos, ele era um mendigo, ele estava ali a mendigar. Ele vivia de migalhas, qualquer coisa serve. Ele pensou, pelo menos no 0 a 0 eu não vou sair hoje. O que vier é lucro. E ele ficou aguardando receber alguma coisa. Eu não consigo imaginar esse texto, essa cena, se o homem era aleijado, estava possivelmente sentado. Eu não consigo imaginar esse texto sem perceber na minha mente Pedro e João inclinando-se a ele, ambos inclinados, olhando para aquele homem na porta do templo. E as pessoas entrando, ninguém prestando atenção na conversa. Afinal, era aleijado de todo dia, né, irmãos? Todo mundo sabia até o nome dele, o apelido. Está ali todo dia. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Nada mudou. Chovendo ou fazendo sol. Todo dia a mesma coisa. Primavera, outono e verão. Todo dia a mesma coisa. Inverno, outono e verão. A mesma coisa. Mas um dia não foi mais a mesma coisa. E talvez você esteja numa situação na sua vida que é todo dia a mesma coisa. Que os anos não resolveram isso. O tempo não resolveu isso. A tua experiência não resolveu isso. Os teus recursos não resolveram isso. Mas Jesus pode resolver isso. O de todo dia. O que não tem mais jeito. O que já ficou no automático. Glória a Deus, aleluia. Um dia Jesus faz que não seja mais a mesma coisa. E se tu crer, tu verás a glória de Deus. Como aquele aleijado viu. Foi um dia que ele saiu de casa pensando que era mais um dia. Foi um dia que ele pensou que ia buscar mais moedas. Foi um dia que ele pensou que seria como todos os dias. E quando ele menos esperou, a sua vida mudou com apenas uma palavra. E eu vou dizer e liberar essa palavra de bênção para você. E essa palavra de vida, que é a palavra de Deus, você pode pegar para você e distribuir para outros, porque é a palavra de Deus. O de todo dia pode mudar apenas com uma palavra liberada do trono de graça do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha para nós. E aquele homem esperando atentamente receber alguma coisa. Olha, irmãos, eu acredito, eu não gosto de conjecturas, mas eu acredito que jamais imaginou, passou na mente dele que seria a cura. Acho que jamais ele imaginou que ele ficaria de pé.
E olha o 6 comigo. Então Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O texto não mostra Pedro indo no particular perguntando a Jesus se podia ou não podia liberar essa palavra. Ei Deus, eu posso curar ele ou não? Libera a palavra. Libera a palavra de vida. Libera a palavra de poder, que se for da vontade de Deus vai confirmar. Ministra a cura, ministra a salvação, irmãos. Ministra o milagre, ministra a restauração. Ministra a palavra de salvação, usando o nome poderoso de Jesus. Porque quem faz tudo é Ele, não se preocupe. Não foi Pedro e João que fizeram nada. E depois, na segunda parte, semana que vem, iremos ver o porquê. Iremos ver o porquê ele fala em nome de Jesus, o Nazareno. Pedro está insistindo nisso, desde o primeiro sermão, Jesus, o Nazareno. Por que Pedro diz isso? Em nome de Jesus, o Nazareno. É dizendo assim, e vamos nos aprofundar mais no próprio sermão de Pedro semana que vem. Em nome daqueles que vocês zombaram, daqueles que vocês deram pouca importância, como Natanael disse, que era um pensamento da época, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe diz a Natanael, vem tu e vê. Então quando ele diz em nome de Jesus o Nazareno, anda. Irmãos, dá para imaginar a reação daquele homem. Dá para imaginar a reação daquele homem, porque todos os dias eram iguais. Ele só ficava ali chacoalhando algum vasilhame de metal para fazer o barulho, para incentivar os outros, porque tem que fazer barulho, porque para a moeda pingar, o outro veio e soltar a moeda também. Essa é a estratégia, por isso que é sempre um pratinho de metal, sempre algo que faz barulho, para quando trincar, chamar a atenção do outro. Mas naquele dia, irmãos, é fato, às vezes é para melhor ou para pior, infelizmente. Mas vocês já observaram que o jogo vira em fração de segundos? Pararam para pensar, tanto para as coisas boas, infelizmente, até para as coisas ruins. Aquele homem foi, como todos os dias, aleijado de nascença, levado por homens que todo dia os colocavam ali. Naquele dia ele voltou para casa andando, irmãos. Naquele dia e para sempre ele voltou andando e louvando a Deus. Ele deu saltos dentro do templo. E ele não imaginava quando chegou ali, na primeira hora, na segunda hora, foi a hora 9 quando o milagre aconteceu. Que horas? 3 horas da tarde. Primeira hora para os judeus são 3 horas. Então 3 da manhã, primeira hora. 6 da manhã, segunda hora. 9 da manhã, terceira hora. Meio-dia, quarta hora. Vamos depois ver esse cálculo da 9ª hora. Mas realmente aconteceu um milagre. Ele foi carregado e voltou andando. Sabe por que ele voltou andando? Porque Pedro e João tinham algo a oferecer para ele. Se não tivesse nada a oferecer a ele, só a moeda, ele voltaria para casa feliz, porque ganhou uma moeda, uma esmola. Olha o 7 comigo. Pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés, tornozelos do homem se firmaram. Imediatamente, os seus pés, tornozelos se firmaram. Olha o 8. Ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus.
E todo o povo viu andando e louvando a Deus. Todo o povo viu. Aí, a partir do verso 11, Pedro vai iniciar ali, aproveitar e fazer mais um sermão. O primeiro, quase 3.000. Nesse segundo, juntam 5.000 pessoas. Então, de novo, no dia de Pentecostes, só para a gente ensaiar para a semana que vem. No dia de Pentecostes, 120 receberam em média o derramamento, fora zombando, dizendo tão bêbados, uma hora dessa. E aí foram salvos com a mensagem de Pedro. Agora, se vamos supor, esses 3.000 no templo, ainda tinha mais 2.000 lá para perguntar o que estava acontecendo. Observaram isso? Porque depois do sermão de Pedro, a igreja chega a 5.000 convertidos. Então, no meio dos 3.000, ainda tinha mais 2.000 que não tinha Jesus. 2.000 que não tinham Jesus aproximadamente, mas que estavam na casa de Jesus. Estavam no templo, estavam no culto. Isso é para a semana que vem. Vou adiantar o tema da semana que vem. É a pregação severa de Pedro. Aí você já decide se vai dar para você vir ou não. Para não dizer que eu te peguei no laço. Para não dizer, essa foi para mim. Então você já sabe, é pregação severa. Na próxima quarta-feira o título. Aí você anota na tua agenda, bota o celular para despertar assim, hoje não, entendeu? Hoje não. Estou brincando que eu sei que vocês amam a palavra de Deus. Tenho certeza que os irmãos, quando não vêm, é por alguma demanda, algum imprevisto. Irmãos, eu vou finalizar aqui no verso 10. E o reconheceram. O povo reconheceu como o mesmo que se assentava pedindo esmolas à porta da formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Quem não tem nada a oferecer, irmão, fica assombrado, fica espantado quando vê o avanço da obra do Senhor. Porque ele não contribuiu com nada para isso. Não participou desse crescimento. Não participou desse avanço. E é nisso que devemos nos atentar. O que eu tenho a oferecer ao que me pedir? E se não pedir, o que eu tenho a oferecer? Você só precisa de Jesus. E se você tiver Jesus, e eu creio que tem, você tem tudo, meu irmão, minha irmã. Que o seu foco seja sempre ter Jesus na sua vida. Não seja como Sansão, que pensou que o Espírito estava com ele, porque brincava tanto com o Espírito de Deus, e pensou, o texto diz, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava com ele. E aí quando Dalila grita, lá vem os filisteus, o texto diz que Sansão pensou consigo. Irmãos, o texto diz isso, Juízes 15 em diante. Sansão pensou consigo quando Dalila já estava com as tranças cortadas. Quando Dalila grita, lá vem os filisteus. O narrador do texto diz que Sansão fez assim, olha, vou me livrar mais uma vez dessa como de todas as outras vezes. Vai ser mais uma mão com açúcar. E aí o narrador continua. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus o havia deixado e ele nem tinha percebido isso. E aí quando os filisteus chegaram, cadê a força? Mas você tem um valor, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, que é salvo, lavado e remido com o Espírito Santo, com o sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em você. Você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você que um dia confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você tem muito mais a oferecer do que pode me oferecer agora.
Agora você não pode me oferecer muita coisa, só a sua atenção, só o seu olhar, só a sua presença. Mas em outros momentos você pode oferecer muita coisa. É o que você tem na sua vida, irmão, irmã. E isso independente de cargo ou função na igreja. Se você tem Jesus, você faz um aleijado andar. Se você tem Jesus, um enfermo pode ser curado. Se você tem Jesus, um morto pode ressuscitar. Porque quem faz isso não é você. Não é as tuas atribuições, não são as tuas atribuições, não são suas funções. Quem faz isso é Jesus, o Nazareno. Amém? Que Deus nos abençoe.